A Lituânia afirma que a OTAN vai adotar uma espécie de cortina de drones para evitar qualquer tipo de ação em relação à Rússia, e temos acompanhado a crise na questão da Ucrânia e no leste europeu. Assunto para Marcelo Favalli aqui nos nossos estúdios. Favalli, boa noite para você. O que significa isso em relação a esses drones que eles vão utilizar? Boa noite, Tiago. Boa noite a todo mundo que nos acompanha, seja pelas ondas do rádio, seja pelas nossas múltiplas telas. Eu estou sorrindo aqui porque a pergunta que o Tiago me fez, o que significa, parece uma cena tirada de um filme de ficção científica ou de um episódio de um filme do James Bond que remontava essa luta dos então soviéticos contra o Ocidente e em alguns capítulos aparecia ali na OTAN. Bom, a Lituânia, que é um país que raramente aparece no nosso noticiário, e mais do que isso, Agnės Bilotai, que é a ministra do interior da Lituânia, aparentemente queimou a largada. Contou alguma coisa que ainda estava nos bastidores da Aliança do Atlântico Norte. Mas é o seguinte, eu coloquei no mapa para a gente entender o que disse a Lituânia, não falando em nome da OTAN, mas disse ali um plano que ainda parece muito incipiente, não tem data para acontecer e muito menos o que seria essa cortina, este muro, essa parede de drones. Mas a tecnologia hoje já nos permite, não estou dizendo que vai haver um enxame de drones, milhões deles voando ininterruptamente, desde ali da Noruega até a Lituânia, passando por 6 países para criar uma espécie de uma proteção física contra a Rússia. Vai haver, aparentemente, uma série de drones preparados, ou seja, aviões não tripulados, que podem dar uma resposta imediata a uma eventual invasão da Rússia e também de Belarus. A Lituânia, ou a ministra do interior da Lituânia, Agnės Bilotai, não falou exatamente de Belarus, mas deixou nas entrelinhas, porque Belarus e Rússia, os presidentes, estão intimamente ligados, inclusive na operação de guerra contra a Ucrânia, e foi por ali, por Belarus, que parte das tropas russas apoiadas pelo exército de Belarus entrou pelo norte da Ucrânia. Então também existe ali uma proteção contra a Ucrânia. Eu deixei ali no mapa, marcado em vermelho, dos 32 países da OTAN, que são todos esses pintados de azul claro. Existem 3 territórios que estão ali em laranja, que são os países que pretendem, estão na fila para ter a confirmação da entrada na OTAN. Mas vamos olhar ali mais para essa parte dos Balcãs, principalmente, quando você tem essa trinca de ases, que é Estônia, Letônia e a Lituânia. Na próxima tela, no próximo mapa, eu dei um zoom para a gente entender o que seria essa cortina ali envolvendo Estônia, Letônia e Lituânia. É que a Lituânia, ela tem um detalhe. Se a gente puder tirar a tarja, fica mais evidente no mapa o seguinte: a Lituânia não tem uma fronteira direta tão conectada à Rússia, e sim a um exclave, que significa que é um ponto do território russo para fora do território russo, chamado Kaliningrado. A gente consegue ver a Rússia perto da Lituânia a leste, Kaliningrado fica a oeste, que ali também teria uma zona de proteção. É claro que, de novo, é um plano ainda incipiente, mas já deixa muito evidente que a OTAN ainda tem uma enorme preocupação contra a Rússia. E num jogo de palavras que a gente vem acompanhando há mais de 2 anos, quando se inicia a guerra da Rússia contra a Ucrânia, e um posicionamento muito mais verbal do que de ações da OTAN, a gente entende que parte da Guerra Fria ainda continua. Por quê? Para incômodo de Vladimir Putin, o presidente da Rússia, que assistiu o desmonte da União Soviética e automaticamente perdeu da chamada aliança entre os soviéticos, o Pacto de Varsóvia, que era um modelo parecido com a OTAN, que era uma união militar entre a cortina de ferro, os países soviéticos, com o fim da União Soviética. Depois da década de 90, o Pacto de Varsóvia se desfez junto. A OTAN, que foi criada para um contraponto dos soviéticos, com o fim dos soviéticos, a OTAN nunca se desfez. Muito pelo contrário, só cresce e só se aproxima cada vez mais dos russos.
esse discurso feito pela Lituânia desta cortina de drones é mais um passo no que a gente pode chamar de uma guerra fria continuada, guerra fria estendida entre os agora russos contra o Ocidente, com um componente tecnológico muito marcante do século XXI. De novo, parece uma ficção, mas hoje nós temos tecnologia e temos uma capacidade militar já colocada à prova no campo de batalha de haver um sem número de aeronaves não tripuladas capazes de automaticamente, de maneira autônoma, levantar voo e responder a uma agressão. Se isso vai acontecer, algo que parece uma guerra de um videogame, só o tempo dirá e a gente aqui torce para que nada disso seja levado às vias de fato, meu caro amigo Thiago Berratti. E a gente vai acompanhar as imagens, né? Vão ser imagens que chamam a atenção. E o Marcelo Favalli volta no fim de semana com o Jovem Pan Internacional.